Bem-vindos à série Nisto Queremos, as grandes verdades da Bíblia. Eu sou José Manuel Ribeiro. Nós estamos a iniciar hoje uma grande maratona de estudos da Palavra de Deus. E vamos analisar com profundidade, também de uma forma objetiva e simples, os mais belos e importantes assuntos da Bíblia. Eu tenho a certeza que todos estes estudos que nós iremos realizar serão uma grande bênção para si e também para a sua família. E o tema de hoje, o primeiro desta série de estudos, é nada mais, nada menos do que a Palavra de Deus, a Bíblia. E eu gostaria de vos contar algumas curiosidades relacionadas precisamente com a Palavra de Deus. Gostaria de vos dizer, por exemplo, que a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. E foi escrita também por mais ou menos 40 autores. O primeiro livro que encontramos na Bíblia foi escrito por Moisés. E foi escrito há cerca de 3400 anos. Ou seja, 1400 anos antes de Cristo. Os últimos livros que nós encontramos na Palavra de Deus escritos são aqueles que foram escritos pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus Cristo e que datam do primeiro século da nossa era. A Bíblia não veio assim do céu embrulhada como um presente, mas, portanto, teve a participação divina, mas também a participação humana. E eu gostaria de vos falar sobre aquilo que é a composição deste livro, que é a Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros. Estes 66 livros estão divididos em duas grandes secções: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. No Antigo Testamento, estes 39 livros foram escritos em hebraico e há algumas porções desses livros também escritas em aramaico. Os livros, os 27 do Novo Testamento, foram todos escritos em grego, o grego comum. Os livros da Bíblia, eles podem ser divididos em várias formas. O seu estudo, um dos critérios para se organizarem os livros é o critério literário. Assim, nós temos a seguinte divisão, conforme vamos ver no nosso PowerPoint. No Antigo Testamento, a divisão é a seguinte. Temos os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Temos os livros poéticos, livros em poesia, o livro de Jó, dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E temos também os livros proféticos. Temos uma divisão aqui, profetas maiores e profetas menores, não que fossem uns maiores que os outros. O conteúdo da mensagem é que a sua relevância é diferente de uns para outros. Então, nos profetas maiores, nós temos os livros de Isaías, de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Nos profetas menores, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, temos também a mesma divisão, portanto, do critério literário, que é precisamente a seguinte. Temos os Evangelhos, também chamados de biográficos, porque tratam nada mais, nada menos do que a biografia de Jesus Cristo. E temos então Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos o livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta o início da Igreja Cristã. E depois temos as cartas, também conhecidas como epístolas, neste caso as epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo,
Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filémon e depois as epístolas gerais, portanto escritas por outros discípulos e apóstolos de Cristo. Hebreus, embora aqui Hebreus, um dos livros que muitos teólogos dizem que o seu escritor foi o apóstolo Paulo, mas não há evidências claras de que tenha sido efetivamente o apóstolo Paulo, por isso nós colocamos aqui nas epístolas gerais Tiago, Pedro, João, Judas e, finalmente, o livro profético que nós conhecemos todos, o livro do Apocalipse. Há algumas estatísticas ainda, algumas das quais que há momentos acabamos de as falar também, que eu já o disse inicialmente, portanto, 40 autores, a composição da Bíblia, 1600 anos, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Reparem bem, 1189 capítulos. 929 capítulos no Antigo Testamento, mais 260 no Novo Testamento. E agora, ainda mais, 31.101 versículos é o total de versículos que a Bíblia tem. E, mais ainda, 788.137 palavras. Interessante. Agora, não sei se alguma vez vos suscitou este interesse. Qual o versículo central que encontramos na Bíblia? E ele encontra-se no Salmo 118, versículo 8. Não aparece ali o texto, era bom que nós em casa pudéssemos a importância deste versículo que se encontra. Porque é que este versículo está no centro, no meio da Bíblia? Eu vou-vos dizer aqui, em casa podereis confirmar, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Este é o versículo central. E ainda foram mais longe e tentaram saber quanto tempo duraria a leitura, portanto, da Bíblia. A leitura do Antigo Testamento, cerca de 38 horas, estamos a falar em leitura ininterrupta. No Novo Testamento, 12 horas para lermos todo o Novo Testamento. E se esta leitura for feita em voz alta, iria demorar cerca de 70 horas ininterruptas. Mas vamos continuar com o nosso estudo sobre a Bíblia e ver algumas informações tão importantes. Nós dizemos que a Bíblia é a revelação de Deus. Então, como é que Deus se revela ao ser humano? Existem duas formas de revelação divina. Uma delas, a revelação geral, a outra revelação é a revelação especial. Mas vamos falar sobre o que é a revelação geral. Bom, a revelação geral é aquela através da qual o ser humano pode ter vislumbres da natureza e da pessoa de Deus. Deus se revela de alguma forma através da natureza ou através da história. Vejam estes textos. O primeiro texto nós encontramos no livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 1, que nos diz: os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Isto é uma revelação geral, não é uma revelação específica. Ainda outro texto que encontramos em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 20, que nos diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a Bíblia quer dizer, prezados amigos, é que mesmo sem um conteúdo escrito, mesmo sem uma revelação específica, as pessoas, as civilizações ao longo da história da humanidade tiveram sempre, através da natureza, um vislumbre, uma ideia de quem era esse Deus. Essa é a chamada revelação geral. A segunda, então, a revelação especial. Deus se revela, na revelação especial, Deus se revela com um propósito. Então, vamos ver Hebreus capítulo 1,
versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Reparem que o versículo diz-nos que o conteúdo da Bíblia e a mensagem de Deus dada através de quem? Dos profetas. Esse processo chama-se nada mais, nada menos do que o processo de inspiração. E há duas coisas muito importantes no processo de inspiração. Primeiro, o conteúdo da mensagem. E essa mensagem, esse conteúdo, vem, logicamente, da parte de Deus. Vejamos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz-nos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Reparem bem, toda a Escritura, não é uma parte dela, toda a Escritura é inspirada por Deus. E um outro texto que nos vai demonstrar realmente que o conteúdo da mensagem vem realmente de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus foi dada aos homens santos, mas eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a segunda coisa importante é que Deus, neste processo, não anula a participação do profeta. Como se Deus ditasse e ele reproduzisse cada palavra dita por Deus. Não é isso que se passa. A inspiração de Deus não vai anular a pessoa, a personalidade, a participação do profeta. Leiamos uma vez mais a palavra de Deus no livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Há apenas uma exceção em toda a palavra de Deus. E refere-se nada mais, nada menos do que aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus nas tábuas da lei. Eram tão importantes para Deus que Deus não permitiu que ninguém os escrevesse. Foi o próprio Deus que escreveu, portanto, os 10 mandamentos. Os profetas produziam estas revelações em linguagem humana, dada por Deus, portanto, as revelações, mas com todas as limitações, com todas as imperfeições que o ser humano está sujeito. Sem, contudo, deixar de ser o testemunho de Deus. Mas vamos entender muito bem aquilo que nós estamos a explicar. É o seguinte, Deus dá a mensagem. O profeta vai transcrever e escrever esta mensagem na sua própria linguagem. Mas o Espírito Santo, que está a inspirar o profeta, ele próprio vai supervisionar de tal forma a não permitir que a mensagem dada por Deus seja comprometida por causa das limitações e da linguagem humana. Por outras palavras, dizemos, os profetas, não as suas palavras, é que estão a ser inspirados e é que foram inspirados. Bom, este conceito se encaixa perfeitamente com o padrão divino de se revelar ao ser humano. Vejam bem, Jesus Cristo é a mais perfeita revelação de Deus. E Jesus Cristo é a combinação do divino e do humano. Ele é Deus e é também homem. O mesmo se dá na revelação das Escrituras.
uma combinação entre o divino e o humano. A mensagem vem de Deus, não tenhamos dúvidas. As palavras são dos profetas. Tudo isto se torna muito evidente quando observamos as diferenças de estilo entre os diversos autores da Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevia de uma forma mais erudita, com um raciocínio mais requintado. Ele era doutor da lei. Ele tinha tido estudos e ele sabia escrever. Por outro lado, vemos Pedro e João. Um vocabulário mais limitado, típico, logicamente, de uma pessoa sem muitos estudos, que era o caso deles, que eram nada mais, nada menos do que, tanto Pedro como João, eram pescadores. Mas o mais importante em tudo isto é que Deus usou pessoas assim, pessoas comuns, pessoas humanas que se entregaram à influência do Espírito Santo para transmitir a palavra de Deus. E a palavra de Deus assim se torna um guia muito seguro pela garantia, pela supervisão do Espírito Santo. Ela está destituída de erros. E por isso, ela é absolutamente confiável. Mas uma pergunta que nós gostaríamos de colocar: qual é a função das Escrituras? Qual a função da Bíblia para o ser humano, para a humanidade? Vamos encontrar a resposta no livro de Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, qual a função das Escrituras? Para nosso ensino, para nossa esperança, conforme dizia o apóstolo Paulo em Romanos. Considerando que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos tê-la como única regra de fé e prática. E a vida do cristão não se deve basear em ensinamentos humanos, nem em traduções tampouco da igreja ou das igrejas. A nossa única regra de fé e prática deve ser unicamente, exclusivamente, a palavra de Deus, a Bíblia. Este é um princípio primordial para quem quer estudar e entender as Sagradas Escrituras. E a confirmação disso, prezados amigos, encontra-se precisamente na Bíblia. No livro de Isaías, no capítulo 8 e versículo 20, que nos diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Prezados amigos, algumas pessoas dizem que a Bíblia e a ciência não se conseguem harmonizar. Existem cada vez mais evidências, portanto, da autenticidade da Bíblia. Foram feitas ultimamente, ou têm sido feitas ultimamente, várias descobertas arqueológicas relacionadas diretamente com a Bíblia. E calcula-se que cerca de 40 personagens bíblicos foram confirmados por documentações arqueológicas. Um dos principais arqueólogos da atualidade, o William Dever, tem-se esforçado por contestar afirmações que lançam descrédito à autenticidade da palavra de Deus da Bíblia. E o mais impressionante é que este senhor não tem nenhuma motivação religiosa, porque ele é agnóstico. Vários personagens bíblicos têm toda a sua historicidade comprovada pela arqueologia moderna. E essa é uma evidência de que a Bíblia é um documento confiável. Vamos só ver alguns pequeninos casos
não poderíamos perder assim muito tempo em vários casos, mas temos aqui algumas evidências científicas no nosso PowerPoint. Por exemplo, o rei David, em 1993. O rei Caifás, 1990. Desculpem, Caifás não era rei, mas sim sumo sacerdote. O rei Ezequias, em 1930. Pôncio Pilatos, 1961. Herodes o Grande, 1990. Estes são apenas alguns exemplos que comprovam que a Bíblia e a ciência não são contraditórios. Contrariamente ao que alguns afirmam e dizem. Uma outra evidência são as informações nela contidas, que contrariavam, na época em que foram escritos, as crenças da época, mas que foram, em séculos recentes, comprovadas pela ciência moderna. Vamos ver algumas. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 15 e versículo 5, o episódio de Deus quando apareceu a Abraão, e lhe diz: és capaz de contar as estrelas do céu? Reparem, aí já nos dizia que as estrelas são incontáveis. Ainda há bem pouco tempo se pensava que eram apenas alguns milhões. Não! Existem milhões e milhões e milhões de estrelas, são incontáveis as estrelas. Em Jó, no capítulo 26 e no versículo 7, diz-nos lá que a Terra está suspensa no vácuo. Ainda há poucos séculos atrás, meus amigos, se pensava que a Terra era plana. Há muitos poucos séculos atrás é que se fez a descoberta de que, afinal de contas, nós vivemos num planeta que estava realmente no vácuo. Em Jó, ainda também, no capítulo 28 e no versículo 25, fala-nos sobre a pressão atmosférica. Tudo descobertas feitas recentemente e que já foram escritas há tantos milhares de anos. Levítico, no capítulo 13, fala-nos sobre noções de sanitarismo, tão importantes para os dias que vivemos hoje. Naquela época, um pouco estranhos também. Um ponto muito interessante que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 17, versículos 11 e 12, e que nos fala da circuncisão. E a ordem divina é que a criança devia ser circuncidada ao 8º dia. E hoje, se nós formos a qualquer enciclopédia, neste caso à Wikipédia, por exemplo, e se nós encontrarmos lá e colocarmos lá a pergunta qual o melhor dia para a circuncisão nos dias de hoje, nós vamos lá ver que realmente é o 8º dia. Porquê? Porque os níveis percentuais de protrombina são mais efetivos precisamente no 8º dia. Isto nos quer dizer a nós e nos demonstra que a Bíblia realmente tem uma origem, não é normal, é uma origem divina. E apenas estamos a fazer algumas providências e demonstrações de muitas evidências da inspiração da Bíblia. Mas, prezados amigos, uma das maiores evidências da origem divina da Bíblia está, e que eu particularmente gosto dela, está na sua coerência. E isto é muito bem argumentado por um escritor chamado George MacDonald. Eu tenho aqui uma transcrição, é um bocadinho comprida, por isso eu vou ler a transcrição que está, que é subejamente interessante. E diz-nos o seguinte: estes 66 livros foram compilados por mais de 40 autores de variada formação educacional e cultural. Por exemplo, Josué era general. Daniel era primeiro-ministro. Neemias era servente na corte. Amós era pastor. Lucas era médico. Paulo, doutor da lei. Pedro e João eram pastores. Os livros da Bíblia foram escritos em diversos lugares e em diversas culturas. Ezequiel escreveu a sua obra no cativeiro de Babilónia. Paulo, algumas das suas cartas na prisão de Roma. Davi, o rei Davi, muitos dos seus salmos, enquanto fugia no deserto e nas cavernas, ali escreveu os seus salmos. Jeremias, enquanto se encontrava no calabouço. Os livros foram escritos em 3 continentes diferentes: Ásia, África, Europa.
A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico, grego. Ela trata de assuntos muito variados. Um exemplo: a origem do universo, a existência e a natureza de Deus, a natureza e o propósito da humanidade, a origem e a extensão do mal. E diz-nos então este escritor: seria de esperar que o resultado de tal diversidade fosse um texto caótico, cheio de contradições e distorções. Mas não é isso que se vê na Bíblia. Ela é consistente, ela é coerente e ela é digna de confiança. Nenhum dos seus autores é contraditório entre si. Este é extraordinário texto deste homem. O caráter divino da Bíblia também conseguimos e também se revela na sua maravilhosa concepção de Deus, da criação, da redenção e da natureza e destino do homem. Não encontramos essa concepção elevada nos livros sagrados de religiões pagãs. E vou-vos dar apenas um pequeno exemplo. Nos mitos da criação do Oriente Próximo, os deuses geralmente encontravam descanso como? Ou eliminando deuses importunos, ou criando seres humanos para trabalhar a fim de que os deuses pudessem descansar. Amigos, uma noção totalmente distorcida da realidade bíblica. A Bíblia não apresenta nada dessa forma. A notável natureza da Bíblia também se revela na sua miraculosa preservação ao longo da história, apesar dos incontáveis esforços para a destruir. E foram muitos os esforços daqueles que tentaram destruir a palavra de Deus. Tentativas feitas por imperadores romanos, líderes religiosos, regimes políticos, tentando suprimir a Bíblia, fazendo-a desaparecer. Mas, apesar de tudo, essas tentativas que eram premeditadas, o seu texto, o texto da Palavra de Deus, o texto das Sagradas Escrituras, chegou até aos nossos dias essencialmente inalterado. Podemos confiar que as nossas Bíblias são versões seguras das mensagens originais dadas por Deus. Isso é confirmado, reparem bem, cientificamente. Bom, isto foi só o começo. Nesta série de estudos que estamos a iniciar hoje, já o sabem, serão 28, agora 27, que este foi o primeiro, vocês irão conhecer a fundo as grandes verdades da Bíblia. Desde as principais profecias até às questões mais práticas da vida. Vamos entender muito sobre o nosso mundo e, essencialmente, sobre a época em que nós vivemos no nosso mundo. Acompanhe cada um dos estudos com muita atenção e você verá como isso será bom para si e também para a sua vida. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com
nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Nós teremos unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta. Nós teremos unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra, unidos pela palavra, unidos pela palavra. A grande verdade do estudo de hoje é este. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreverem ao serem movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras Sagradas são infalível revelação da sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. A partir do próximo estudo, vamos iniciar uma análise profunda sobre Deus e sobre a personalidade de Deus. Deus é um Deus único ou uma trindade? Como a Bíblia aborda esta questão? Não perca, nós esperamos por si.